Querido Deus, como é bom estar na Tua presença, louvar o Teu santo nome, o nome daquele que tudo fez, tudo criou, o nome daquele que nos amou e se entregou por nós na cruz. Nós somos agradecidos, felizes, privilegiados por participar do Teu povo, Senhor. E que o Senhor sempre, ó Deus, nos anime, nos fortaleça, nos sare e dê a paz para o Teu povo. Receba o nosso louvor e abençoa a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém. Que Deus abençoe cada um, os hinos que foram cantados. E nós vamos agora ler as Escrituras. Em 2 Coríntios, eu também não deixei marcado, tenho que procurar com vocês aqui. 2 Coríntios 11:15. Nós já estamos chegando lá. Engraçado, né? Mas demora. Ah, está aqui, está marcado. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 15, diz assim. Será que eu marquei errado? 2 Coríntios 11, versículo 13, não é 15. Mas era 13, só que escrevi errado. Porque tais apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Senhor, toma a mim que falarei e cada irmão que ouvirá.
em nome do Senhor Jesus Cristo, e ilumine a tua palavra para nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. Podeis sentar, irmãos. Eu penso que vai ser como uma escola. Quero tocar em vários pontos, mas que é de muita importância para todos nós. E como título eu quero dar como os líderes. Vamos falar sobre os líderes e influências, né? E aí eu anotei aqui que a pessoa, ela lidera através do quê? Ela lidera através de instrução, ensinamento, é uma maneira de liderar, do ensino, da conduta e dos exemplos. Tem um ditado que diz que palavras movem, mas exemplos arrastam. Por isso Paulo diz, deixa eu ver, eu não anotei aqui, Hebreus capítulo 13, versículo 7. Olha o que ele disse: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Então, o pastor não deixa de ser um líder, ele é um líder da igreja, do rebanho. O pai, ele é um líder da sua casa. A mãe, ela também ajuda na liderança. E aí está o poder da influência e o poder de dar um bom exemplo. Por isso, Paulo escreveu a Timóteo, dizendo, Timóteo capítulo 4, tenha cuidado de ti e da doutrina, que fazendo isso, salvará tanto a ti como os que te ouvem. Uma certa vez, você pode dizer colega, não dá para dizer, né? Um certo pastor que pregou o evangelho e que ensinava, sabia ensinar, sabia pregar, mas a vida dele era torta, imunda. Aí alguém falou para ele, e ele disse: olha, eu posso até ir para o inferno, mas eu mandei boa parte para o céu, muita gente para o céu. De que adianta isso? Deus usa quem Ele quiser. Disse Paulo: se prego o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque a mim foi imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não pregar o evangelho. Aquele que é chamado é assim. Então, você foi chamado para aquilo, para pregar, para ensinar. Por isso o irmão Brana diz: pastores, pregadores, vivam os seus sermãos. Viva o sermão. Agora, quando a vida não dá testemunho, a vida não dá testemunho. Quando eu falo, eu estou falando abrangendo tudo. A mãe, o pai, o irmão, o pastor. Quando a vida não dá testemunho, quantos e quantos são escandalizados? Eu acho que eu não dormiria de noite nunca mais. Saber que você escandalizou por causa da tua atitude, por causa do teu pecado. Aquela pessoa foi embora do evangelho. E ontem eu falei ali em Ronda Alta sobre aquela história, até os irmãos até que pouco riram e não entenderam, mas hoje eu pesquisei, e é chamado barriga d'água, sim. Algumas doenças, como pode ser cirrose, tem outras também, que ela vai criando líquido e ela vai ficando com a barriga grande. Entende? E aí uma irmã, pastor Febrônio, conta, e muitas vezes ele contou, por certo, foi alguém
muito próxima dele. Uma irmã adquiriu essa doença, não sei o que era, se era cirrose, enfim, a tal de barriga d'água. A barriga vai crescendo, barriga grande, né? E aí, veja o perigo da língua. Aí eu contei, em alguns lugares que eu tive, eu contei a história da caveira. Que o homem passou por uma caveira e disse: caveira, quem te matou? Ela disse: foi a língua. Me matou e vai te matar também. Opa! Foi lá no rei. Rei, o senhor nem imagina, encontrei uma caveira que fala. O que ela disse? Ela disse que a língua matou ela e ia matar eu também. Daí o rei: a caveira falou contigo? É? Em outras palavras, está me tirando para bobo? Eu vou lá ver se essa caveira fala mesmo, mas se tu estiver me enganando, aí você sabe, né? Resultado, foi o rei com ele lá e... caveira fala, quem te matou? Caveira fala, que falou nada. Aí resultado, ele foi morto, né? Segundo a história, né? O rei disse: então agora eu vou te executar por você estar me fazendo de bobo. Aí quando chegou do outro lado, encontrou a caveira. A caveira disse: eu não te falei que a língua tinha me matado e ia te matar também? Eu não te falei? Ah, agora entendi. Então, a língua, aqui estou abrindo um parênteses, não, vamos indo conforme a palavra, a inspiração vem vindo. A língua pode sim matar muita gente. Pode sim botar muita gente, fazer perder o arrebatamento e até perder a salvação. E aí, então, não teve quem deduziu e começou a falar, e aquela fala já se tornou um dito, aquele dito já se tornou uma verdade. Fulana, você viu que a fulana está grávida? Olha o barrigão dela. E aí, o boato pegou. Resultado, ela se desgostou, foi embora, desviou-se, né? Mais tarde foi, claro, viram que era uma doença. Não tinha nada de gravidez, era uma doença, mas ela se desgostou com aquilo. Além de estar doente, mais ainda a difamação. E aí, como o pastor diz, e quem vai responder por isso? Entende? Então, influência, falar, agir de certa maneira. Eu não esqueci mais, muitos anos atrás, eu devia estar meus 20 e poucos anos, bem novo. E ele disse: o mundo te observa, pastor Antônio Machado. O mundo te observa. E observa mesmo. E a maior alegria do ímpio é ver você resbalar. Ele fica feliz, porque, quer dizer, está vendo? Não é diferente de mim, é igual eu. E eles usam isso também para difamar depois, né? E aí a pessoa tem que carregar aquela mancha por um bom tempo. Mas o pastor disse assim: o mundo, o ímpio, te observa, e aí às vezes você faz algo na frente dele que não é correto. Vamos citar alguns exemplos. Toma uns gole de vinho ali. Conta algumas piadas sujas, ou olha algumas coisas sujas, citando alguns exemplos. Ele viu aquilo, aquela fraqueza tua. Isso escandaliza, é um escândalo. Ele não consegue ver que ao você chegar em casa, quando você chega em casa, o verdadeiro cristão, dobra o joelho, pede perdão. Deus perdoa, mas e a mancha que você deixou lá atrás? Estão entendendo como é? É terrível. Eu já contei uma história e às vezes eu conto, né, o que, como o Mombrana mesmo contava as suas fraquezas. Há bastante tempo, lá por 2000,
Entre 2000 e 2005, eu sei que era naquele período. Eu fui pescar com os caras da oficina, uns colegas. Quem nunca errou? Todos nós já erramos, né? Fui pescar e caiu uma chuva. E o frio pegou. Você pescando no meio do rio e a chuva caindo. E ele tinha uma cachaçinha ali para esquentar o couro. E aí me deu a cachaçinha para esquentar o couro. Vou tomar um gole para esquentar, está muito frio. Vocês sabem que esquenta mesmo, né? Rapaz, por muito tempo eu tive que sofrer, como é que diz, quando a pessoa... escarnecimento por parte dele. Tá ali, era uma oficina que eu estava muito, que tinha muito fluxo de veículos da seguradora. Era eu tá ali, ele está tomando um golinho, ele dizia, ó, Davi tomou uma cachaça lá no rio, lá, vai esquentar. Quer uma cachaçinha ainda? E aí vai dizer o quê? Você fica com vergonha, você envergonhou o nome de Cristo, e eles ficam contentes por ver você cair. Vocês entendem o que quer dizer? Exemplos, atitudes. Por isso que o apóstolo São Paulo fala aqui, né? No versículo 13, onde lemos: porque tais são falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Olha como é que está a nossa era de Laodiceia. Eu acho que não está nem morna mais, está fria. Ou está mais morna para fria, né? Porque Deus disse, tenho contra ti, porque tu não és frio nem quente, mas morna, mas por seres morno, vomitar-te-ei da minha boca. É morno, porque o testemunho, a testificação é, eu sou evangélico, Deus é bom. Mas a influência que eles trazem sobre outras pessoas, ou a vida deles, gente do céu, é uma vida de ímpio, é uma vida de gadareno. Por isso, como disse o apóstolo São Paulo, que nos últimos dias as pessoas teriam comichão nos ouvidos e amontoariam para si doutores, para que falasse segundo as suas concupiscências, o desejo da carne e concupiscência. E Jesus disse, se um cego guiar outro cego, os ambos vão para o buraco. Eu não tenho coragem de visitar uma dessas igrejas, mas se tivesse, nem precisa, né? O que está lá dentro é o mundo lá dentro. Nós se admirávamos um tempo atrás de ler o irmão Brana dizendo, as irmãs não falam da metodista, da presbiteriana, da batista, mas dos pentecostais, usam shorts, corta cabelo, calça comprida. Ele pregava, né? Porque lá já, vamos dizer assim, o mundo já tinha entrado de carroçada. E eu até anotei aqui, esses dias pensando, eu anotei sobre a mensagem som incerto. Eu pensei de trazer um tema mais específico sobre som incerto, sobre a mensagem som incerto. É bom todos lerem essa mensagem. Ali o irmão Brana relata um caso de uma mulher, eu vou citar com as minhas palavras. Como diz ele, foi criado numa boa família.
era uma boa pessoa. Mudou-se da onde morava para um outro lugar e começou a se misturar com as pessoas, não as pessoas ruins, diz ele, pessoas boas, crentes, cristão, entre aspas. Aí está a questão da influência. Nós devemos ser a influência, não amiguinho, amiguinha, não aquilo outro, mas eu devo ser a influência. Como o apóstolo São Paulo diz que vós sois cartas escritas e lidas por todos. Quando a irmã passa na rua, ali está uma carta escrita que Deus tem ainda pessoas cristãs, irmãs cristãs, mulheres cristãs. Quando o homem, às vezes, quando se fala de evangélico, os mais perigosos fazem negócio são os evangélicos. Que testemunho que dá? Não paga. Isso não deve estar no nosso meio. E eu creio que nós devemos manter a palavra, o trato, ser um cristão, não como cristão, mas ser um cristão, para que o mundo possa dizer, não, como diz o pastor Febrônio, aquele povinho lá daquela igreja pode vender para eles, porque eles são certinhos, eles pagam. Não é caloteiro, mas a gente sabe de pessoas que são evangélicos da mensagem, né? Mas se puder passar a perna, passa. Você acha que não tem? Claro que tem. E depois, como é que vai ser o fim? Eu não sei. Eu ouvi falar de um indivíduo, que não sei se faz isso, né? Que botou casca de banana no diferencial do caminhão para tirar o ronco para vender. Eu ouvi falar, tá? Não estou citando o nome. Mas que ele era ligeiro, eu sei que era. Entende? Então, aí eu cito o que o apóstolo São Paulo diz: nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas para aqueles que creem para a conservação da alma. Amém. Então a nossa influência deve ser diferente. Eu tenho dificuldade, não sei porquê, de falar de mim, mas às vezes alguns exemplos ajudam. Entende? Que isso aí hoje não é novidade para ninguém. Já falei outras vezes. Um certo rapaz numa concessionária, não chegava ali, fazia vistoria, ia embora. Chegava ali, fazia vistoria, ia embora. E foi, passou. E um dia sentado ali, conversando, eu falei, não, eu sou evangélico. Eu disse, agora eu entendi. Porque para um lado não joga e para o outro lado também não. Vocês estão entendendo? Quer dizer, no lado de falar de mulher, não pende para esse lado. E para o outro lado, que não gosta de mulher, não é. Como é que pode esse cara ser assim? Quer dizer, agora entendi. Vocês compreenderam? Compreenderam? Digam amém. Mas ele falou nessas palavras. Agora entendi, para um lado não joga, para o outro lado também não. Por quê? Porque chega ali, o que eles só sabem fazer? Falar de mulher. Falar besteira. Ver besteira. E aí? Quem tem que ser a influência ali? É nós. Se Cristo está em nós, nós devemos ser uma influência. Uma carta escrita, né, e lida. Gente, uma vez eu passei, estou falando, eu já comecei a falar alguma coisa, vou falar. A gente às vezes passa cada saia justa, como diz, né? Por que saia justa? Fica difícil caminhar, né? Quer dizer, fica saia justa, quando a gente expressa isso, não sabe o que fazer. Que cara, sarna.
fazendo uma vistoria bem na frente, assim, fotografando. Passando uma mulher semi-vestida lá, ele começou: olhe lá, olhe lá. Que olhe lá, eu vou virar o cara e olhar para o que você está pedindo? Olhe lá o que tu gosta. Eu digo: eu gosto da minha mulher. Da minha eu gosto. Vocês entendem? Então, quando nós nos paramos por Cristo, Ele para por nós. Por isso, a vida cristã, ela é um crescimento. Você vai lá no princípio, o nosso testemunho era diferente, mas quando nós começamos a caminhar em Cristo, nós começamos a subir. Aí entra o que eu digo, não ser liberalista e nem legalista. Aí fecha aquela mensagem que eu já preguei algumas vezes, as fases do rebanho. Horas. A criança, ela já não nasce caminhando e correndo e trabalhando e falando. Não, ela nasce devagarinho e vai engatinhando e vai lá e quebra um copo, entende? Mas ela não vai ficar toda a vida criança. E quando você trata-se do Evangelho, nós temos fases aqui. Temos pessoa que ainda está mais baixo, mais fraquinho, com menos força, que ainda falha muitas vezes, mas não deixa de ser uma ovelha pequena caminhando, ela está indo em direção. Por isso que a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então, é a lavagem pela palavra que vai nos limpando. Apocalipse capítulo 2, na era de Pérgamo, acho que é. Dissesse assim, um elogio de Jesus. Cadê a era? É Pérgamo. Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Disse Jesus, eu só anotei o principal: puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu o achastes mentiroso. É um pastor da mensagem. Por isso que o pastor tem que saber quem ele põe no púlpito. Por isso que a igreja, é bom ouvir quanto puder, que seja uma pregação certa, né? Muito bom, com certeza, temos grandes homens de Deus, pastor Afonso, né, que tem a live, e temos tantos, é bom ouvir, mas a tua fé tem que estar descansada no que diz o teu pastor. Amém. Entende? Porque ele é o anjo da igreja para conduzir. Porque há muitos, isso existe. Vocês acham que os escândalos vai parar? Não vai. Os escândalos vai parar quando a noiva for embora. Quando esse mundo pegar fogo. Porque nós temos sim, como diz aqui, disse Jesus, puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu achaste mentiroso. Mesmo se você tivesse em um lugar que não tivesse um apóstolo verdadeiro, você não ia causar rebelião ali. Você ia orar a Deus: Senhor, abra as portas, olha por nós. E Deus olharia como olhou. Olhou ou não olhou? Entende? Então, o nosso compromisso é com a palavra, com a vida cristã.
E eu, pela graça de Deus, eu posso dizer, eu conheço o meu espírito. Graças a Deus que eu não estou aqui para no final ser condenado. Um cego guiando outro cego. Antigamente tinha alguém que dizia, hoje não vi mais, tanto que prega é verdade, não importa. Que não importa o quê? Eu vou querer um ímpio pregando para mim? De jeito nenhum. Então, agora, o que nós temos, que esses dias eu estava pensando sobre isso, o que cada um tem que saber, e que eu pudesse falar para muitas pessoas que foram escandalizadas. Se existe o falso, tem o verdadeiro. Se existiu aqui, existiu desde o princípio. No ministério de Jesus tinham Judas. No ministério de Paulo, então, vários. Alexandre Latueiro, Timóteo, me causou tantos males, te cuida dele. Himeneu e Fileto, Himeneu e Alexandre. E tem outros, porque eles falam aqui, essa escritura que eu li aqui, do verso 13, ela começa, li no 13, mas todo o contexto aqui, porque o título é Os Falsos Apóstolos. E aí Paulo diz no 4, versículo 4, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que vós não recebesse, se vós, a gente às vezes quer falar como decorado e se perde. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebesse, ou outro Evangelho que não abraçasse, com razão sofrereis. Quer dizer, com razão vocês vão rejeitar. Aí eu acho que é em Gálatas, se não me engano, deixa eu ver se é Gálatas capítulo 1. Mas eu vou citar com minhas palavras. Que ele disse, mesmo que um anjo desça do céu e vos pregue outro evangelho, seja anátema, ou nós mesmos venha pregar outra coisa, não creia. Porque ele tinha certeza que aquilo que ele tinha ensinado tinha vindo de Cristo. Irmãos, e aí a gente olha o mundo religioso e a gente fica boca aberta. Nós vemos a vida de cada um e fica, por trás de tudo há um espírito. E espírito, esse espírito é um diabo, é um demônio. Está ungido, claro que está ungido, mas muito ungido. Esses pregadores aí, que não têm vida, o seu povo, que andam de minissaia, que andam de biquíni na praia, que nojo, que andam de calção, será que ele sobe no púlpito não ungido? Sobe ungido. Tem coisas que ele fala que é verdade? Tem coisa. Sobe ungido. Mas a doutrina é falsa. O ensinamento é falso. Está ungido. Está ungido por um espírito de mentira. Porque está desdizendo a Bíblia. E por isso nós temos que ser agradecidos a Deus e vamos até o final e depois, pam. Estão entendendo? Porque há uma unção ali, ele está ungido com espírito de mentira, para só falar as coisinhas boas da Bíblia, para depois, no final de semana, vamos dizer assim, se fosse região de praia, ir para a praia lá, todo mundo pelado, e nada condena. Que coisa! E há um espírito por trás disso. E eles não devem ser nossa influência. Nunca. A tua influência, se você tem uma mãe cristã, é a tua mãe. Se você tem um pai cristão, é teu pai.
A tua influência é o teu pastor. E se um dia andar diferente, manda embora. Se andar errado, não é? Não aceite. Lembra dos 400 profetas de Baal? Quer melhor aplicação do que isso? Sobe, ó rei, que você vai prosperar. Sobe. Um avivamento estourando ali. O Micaías, que é o chefe dos profetas, teve o cuidado de ir lá, pegar alguns ferros e torcer e fazer um chifre e botar na cabeça. E assim você vai empurrar os ciros. Mas quando você conseguiu aquele contato com Deus, que cada um de nós temos que ter, essa experiência, quando você conhece o teu Deus, como a Bíblia diz, o povo que conhece o seu Deus, se esforçará e fará proeza. Você conhece o teu Deus? Então você vai esforçar e vai fazer proeza. Ali tinha alguém que conhecia Deus e tinha, vamos dizer assim, discernimento de Deus. Acho que eles quase afundou a cadeira de tanto se mexer para lá e para cá, ouvindo aqueles 400. Sobe que o Senhor vai estar contigo. Pensa você, irmão. Ouvir 400 é a mesma coisa e quando terminou, o pessoal. Aí ele, sem jeito, ele diz para Acabe: você não tem mais um? Porque esses 400, as palavras, não fechou aqui. Não bateu, não encaixou. Em outras palavras, para que mais um, Josafá? Ouvimos 400. Tem mais um, mas eu não gosto dele. Nunca fala bem de mim. Como o Evangelho vai falar bem de um adúltero? Como o Evangelho vai falar bem de pessoas que andam despida? Não há como. Por isso nós temos que zelar pela nossa alma. Se aquela amizadezinha ali está te influenciando, saia fora. Anda sozinho, mas não anda com um mau exemplo, má influência. Não há como o Evangelho falar bem. Isso é para você, irmãzinha. Eu ia falar sobre a mensagem sonho certo, mas não vai dar tempo. Não há como. O idólatra do Acabe queria que falasse bem. Se ele estava sobre uma maldição, se Deus já tinha decretado para ele através do profeta Elias, onde os cães lamberam o sangue de Nabote, vai lamber o teu também. Como diz o ditado, se não perde por esperar, rapaz. Nessa altura, eu creio que Elias já tinha sido levado no carro de fogo. E quando Elias disse: Senhor, eu estou sozinho. Mataram os teus profetas, e eu estou sozinho, e querem tirar minha vida. Deus disse: não, Elias, você não está sozinho, você tem 7.000 ainda, eu tenho 7.000. Deus podia dizer: Elias, eu vou começar a citar para você, Elias, sabe, lá em tal lugar tem Eliseu, lá em outro lugar, sabe, tem lá quem? Micaías. E aí ele podia ir citando homens que não se dobravam. Ele estava sob a maldição. Tem mais um aí, mas eu não gosto dele, não fala bem de mim. Não vai falar mesmo. Chamaram ele, e o conselho é: você diga conforme todos os outros estão dizendo.
Porque o 400 já profetizou correto. Agora, se for lá falar uma coisa errada, diferente, ninguém vai crer em você, você vai arrumar para a cabeça. Vive o Senhor, que eu vou te dizer o que Ele me falar. Pinta um quadro na tua mente. Chegou Micaías lá. E o Acabe disse: aí, Micaías, devemos subir a Ramote de Gileade ou não? Micaías deu uma olhada sarcástica e disse: pode subir, vai. Pode ir que você prosperará, Acabe. Sim, pode ir. Será que ele falou sarcástico ou será que ele falou sério? Não falou sério. Até quantas vezes te conjuro que me fales a não ser a palavra de Deus? Eu disse: então tá. Vi Israel disperso como ovelha que não tem pastor, e que cada um voltasse para a sua terra. É isso que eu vi. Dispersos, quem não tem pastor, quer dizer, você vai morrer na batalha. Irmão, aquilo ali, o seu Micaías, que estava muito ungido, quem sabe falando em língua e tal, e chifrando por lá, chegou e pá. Rapaz, de onde saiu o Espírito de Deus de mim para ir a você? Quando você estiver correndo de cova em cova, você vai saber. E ele diz, eu vi os céus reunidos, Deus, seus anjos, e Deus disse: quem induzirá Acabe para que caia na peleja e cumpra a minha palavra? Um dizia uma coisa, outro dizia outra, e daqui a pouco vem um espírito de mentira, lá no inferno, Eu vou. Como que se vai fazer? Eu sou espírito de mentira, eu só sei fazer isso mesmo. Eu só sei mentir, pode deixar que eu entro lá e minto. Na boca dos seus profetas, vai, você prosperará. Então, só fechando aqui, quero voltar, onde eu deixei um tanto em aberto, quando eu citei de Paulo dizendo: se prego o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque a mim foi imposta essa obrigação, e ai de mim se não pregar. Se eu for para o inferno, mandei monte para o céu. Gente, não fica se justificando, porque Deus, quando precisa, faz a mula falar. Quando Deus precisa, faz o diabo trabalhar para ele. Fez o diabo criar Moisés. Não te admira não, rapaz. Faz o espírito de mentira aí perante Deus e não, eu serei o espírito de mentira. Quando Deus precisa, Ele usa um ímpio para falar para você. Eu já tive essa experiência. Tive. E não vai ser espanto se eu ver essa pessoa na glória depois. Na época que eu estava bem fraco, ele simplesmente disse: não, Davi, você, em outras palavras, não vai ficar bem para ti. Você vai ficar ruim depois, alguma coisa assim, muito tempo atrás. Não esqueci nunca mais. Deus usou ele para falar para a gente. E como eu disse, não será espanto se eu ver ele do outro lado, porque ele foi uma ajuda ali. Mas agora também não se justifique, porque Deus falou através de você. Você vai estar ali. Se você prega o evangelho, é o dom que Deus te deu. E aí você prega, você viva. Que aí você está salvando a tua alma. Como eu creio que já citei aqui, Paulo dizendo a Timóteo. 1 Timóteo 4. Cuida de ti e da doutrina, que fazendo isso salvará tanto a ti como os que te ouvem. Seja um obreiro com que não tem de que se envergonhar. Seja um cristão de que não tenha de que se envergonhar. Seja um cristão que você dê um exemplo para teus filhos, para teus amigos, para teus vizinhos. Que você seja uma influência.
Seja uma influência. Você veja, estou cuidando do relógio, tá? Você veja que o jovem rico, Jesus chega para ele lá, ele em vida, Jesus chama ele para servir ele, seguir ele. Oportunidade que o gadareno não teve. O gadareno quis seguir Jesus. Jesus disse, não, volta para os teus e anuncia o que Deus fez na tua vida. Quer dizer, faz o trabalho lá. Mas o jovem rico, Deus disse, queres ser perfeito? Vai vendo o que se tem. Em outras palavras, se desvencilhe disso que está te prendendo no mundo. E vem e siga-me. E terás um galardão no céu. Quantos anos mais será? Para ele botar a mão no galardão? Talvez uns 30. Naquela época se morria mais novo. Quem sabe ele tinha 20 anos, mais 30 deu 50, mais 40 deu 60. Não foi muito longe. E ele não. Retirou-se pesarosamente, porque tinha muitas riquezas. Mas quando ele se encontrou no Hades, no inferno, e ele viu Lázaro no seio de Abraão e ele em tormento, aí ele queria que Lázaro viesse refrescar a língua dele. Abraão, isso não tem como, filho. Veja como ele era religioso. Ele trata Abraão como pai Abraão e Abraão trata ele como filho. E então, quando ele viu que não tinha mais o que fazer, a mente dele foi aonde? Lá nos seus filhos, nos seus irmãos, melhor dizendo. Quem sabe lá na bagunça que faziam, vamos dizer, nas noitadas que faziam, nas bebedeiras que faziam, e lá vai. Enfim, a mente foi lá nos seus irmãos, que era tanto qual igual ele. Ele não deu a influência correta, ele deu a influência errada. Então, pai Abraão, permita que Lázaro ressuscite e vai lá e fala para os meus irmãos, porque eles não venham para esse lugar. Abraão, não, eles têm a lei e os profetas. Se não ouve a lei e os profetas, não vão ouvir se o morto voltar a falar com eles. Corre, né? Já pensou um morto levantar e falar com eles? Correr, morrer de infarto. Vale a pena nós servir a Deus. Quantos e quantos dos nossos que eu imagino assim, que quem sabe eles estão assim, porque lá não se conta tempo. Que hora será que vai chegar fulano? Estou esperando aqui, como a Sharon estava esperando o Billy Paul. Quer dizer, ele está vivendo como eu vivi. Eu deixei uma influência. Nós vivíamos o Evangelho. E devido a eu viver o Evangelho, estou aqui. Então eles vão chegar aqui também. E por outro lado, há muitos lá. Onde a Bíblia diz, onde o bicho não morre. Sabendo, daqui a pouco cai meu filho, daqui a pouco cai minha mulher. Mas, graças a Deus, que cada um de nós vai nunca esquecer disso. Quando você vê uma influência errada, saiba, isso é inferno. Isso é inferno. Fuja disso. Que você seja a influência correta. Não quero ver ninguém, nenhum dos nossos, deixar esse caminho. Nenhum. Se houver mais 10 anos pela frente, muitos dos que são adolescentes, pré-adolescentes, serão jovens, talvez até casados. Agora deixa eu brincar com o irmão Eliésio. E o irmão Eliésio com quanto? 1, 2 do lado? Mais ou menos, né? E o irmão Ezequiel também, né? Então, a gente brinca, porque é bom brincar. Como é que diz como é que o Rombrand diz? Deus ama, o bom humor é bom. Agora Deus odeia coisa nojenta, né? Então, nós vamos ver, pela graça de Deus, a pequena Sofia lá, o pastor está olhando para você.
uma moça servindo a Deus, que bom vai ser. É de verdade, irmãos. É isso que eu desejo. É isso que eu desejo. E é isso que Deus deseja para você. Vamos ficar de pé.